Se você tem entre 55 e 65 anos em média e nos últimos meses tem notado que chora por motivos que antes nem te abalavam ou fica brava do nada com coisas pequenas, que evita se olhar no espelho ou evita sair de casa, ou sente uma solidão no peito que nem sabe explicar para si mesma, eu preciso te dizer uma coisa que praticamente ninguém te disse até hoje. Isso não é você ficando amarga, não é fraqueza de caráter e o mais importante, não é força de vontade que vai resolver. Você por acaso já viu a expressão ver tudo pela sua ótica? Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo uma coisa importante. Boa parte do que você sente hoje não é sobre o que está acontecendo com você, é sobre a lente que ninguém te ensinou a trocar. Nos últimos minutos você vai entender por que essa fase da vida mexe tanto com você, de um jeito real, não motivacional, e vai sair daqui sabendo exatamente o que você vai fazer a respeito. Não mais uma lista de dicas, respire fundo, um caminho estruturado, testado, com mais de 1000 mulheres da sua idade, para recuperar o equilíbrio emocional em semanas, não em anos. Porque essa fase da vida dói tanto e o caminho real para atravessá-la sem se perder no processo. Fica comigo até o final, a parte que muda tudo vem lá na frente. Antes de continuar, deixa eu ser bem específico. Para quem isso é? Isso é para você que seus filhos saíram de casa e a casa que antes vivia cheia agora vive num silêncio que ninguém te avisou que ia doer tanto. É para você que perdeu um marido por morte ou separação e está reconstruindo uma rotina sozinha pela primeira vez em décadas. É para você que está perto da aposentadoria ou já se aposentou e sente que perdeu não só um cargo, mas uma parte de quem você era. É para você, talvez o caso mais silencioso de todos, se passou anos cuidando de outra pessoa, um pai idoso, um neto, um cônjuge doente, e colocou você mesma tão em último lugar que já nem lembra mais o que gostava de fazer. Sabe o que acontece quando uma folha se solta de uma árvore? Ela não seca na mesma hora. Ela fica ali, verde ainda, por algum tempo, mesmo ainda estando separada do galho que ainda sustentava. A secagem vem depois, bem devagar. Você não é diferente. Você pode não estar sentindo a perda do exato dia em que ela acontece, mas ela vai secando por dentro, aos poucos, mesmo que por fora pareça que está tudo ótimo. Eu sei bem o que você está passando. Isso não é fraqueza, é o tempo natural do luto, de qualquer tipo de luto, de um filho que foi embora, de um casamento que acabou, de uma versão sua que ficou para trás. Isso é para você que sente que perdeu o equilíbrio emocional numa fase de transição de vida. Agora, sendo justo com você, se está buscando tratamento clínico para um quadro grave, depressão diagnosticada, luto que existe acompanhamento psiquiátrico, isso aqui não substitui esse cuidado. Pode ser um espaço complementar se você já estiver acompanhada, mas não é o lugar para resolver isso sozinha, se for esse o seu caso. Fora isso, se você é uma mulher real, sentindo o peso dessa fase, continua aqui comigo. Eu não quero que você acredite em mim só porque eu tô falando bem numa câmera. Quero te mostrar exatamente o porquê. Já acompanhei diretamente 1.324 mulheres em processos de desenvolvimento emocional. Eu quero te mostrar o que tá por trás desse número que eu te falei. Existe uma explicação real pro que você tá sentindo e ela ajuda a entender por que não é falta de esforço seu. Entre 55 e os 65 anos, o corpo da mulher começa a passar por mudanças hormonais naturais. E há evidências de que essas mudanças elas podem estar relacionadas a uma sensibilidade emocional maior. O cérebro ele começa a processar o medo de uma forma mais intensa do que processava antes. Não é fraqueza de caráter, tem uma explicação real por trás. Existe outro fator, esse mais estrutural. Décadas organizando a vida em torno de uma rotina fixa, os filhos, a casa, o trabalho, criam no seu jeito de funcionar um padrão de repetição. O corpo se acostuma a ter essa estrutura. Quando essa rotina desaparece de uma vez,
É natural que você sinta como se tivesse perdido no chão, porque de certa forma, perdeu mesmo. Perdeu a estrutura que te sustentava. Você sabe como se combate a dengue de verdade? Não é matando o mosquito que está voando pela casa, é eliminando o quê? A água parada, onde ele nasce. Enquanto a causa continuar ali, os mosquitos voam. Por mais que você mate um por um, eles retornam. Porque a fonte da causa ainda está ali. É a mesma coisa com quem você sente. Terapia genérica, retiro de fim de semana, conversa com amiga, todos ajudam a matar o mosquito. Tratam os sintomas, mas não trata a causa. A raiz real, hormonal e estrutural dessa fase específica da vida. Os sintomas voltam e sempre trazem pioras. Exatamente por isso que o que você já tentou ajudou um pouco, mas não resolveu de verdade. Deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui. Há alguns anos eu larguei tudo que era estável na minha vida, um cargo público, uma rotina certa, para recomeçar em outro lugar, numa vida completamente diferente. Não vou entrar em todos os detalhes, mas eu posso dizer uma coisa. Foi um momento que eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente minha, sustentada por expectativas de outras pessoas. Eu tive que ter a coragem de recomeçar, longe de tudo que era familiar, sem saber exatamente aonde iria dar. Eu sei o que é sentir que perdeu o chão. Eu vivi isso. E foi observando de perto, inclusive dentro da minha própria família, que eu entendi quanto a dor é real e o quanto ela é mal cuidada. A minha própria mãe, depois de 30 anos de casamento, passou por uma separação que arrasou ela. Ela tinha aprendido desde muito nova que casamento tinha que ser totalmente certo, não importava o que acontecesse. Ela nunca teve um plano B. Quando aconteceu, ela emagreceu, ficou muito mal por um período difícil. E confesso que foi muito difícil para mim, como filho, ver ela naquela situação. Hoje ela retomou o controle da sua vida através deste método. Ela reconstruiu a autoestima, cuidou dela mesma de um jeito que nunca tinha sido permitido antes. Conquistou coisas que eram só dela. O carro dela, o corpo dela, a vida dela. Está reconstruindo o relacionamento do zero, com os pés no chão. Ver essa virada de perto na minha própria família foi uma das coisas mais importantes, que me convenceu de uma coisa: existe um caminho real para a reconstrução, depois de grandes perdas. Não é sobre voltar a ser como era antes, é sobre construir algo novo, com mais clareza do que antes. Foi estudando profundamente inteligência emocional, com certificação pelo Instituto Brasileiro de Coaching e pela Polozzi Company, e aplicando isso na prática que centenas de mulheres nessa fase, eu estruturei um processo. E foi assim que nasceu a mentoria que eu vou te apresentar. Esse aqui é um livro que eu escrevi, Finalmente o Novo Eu. Porque escrever e ensinar sobre reconstrução emocional é algo que eu levo muito a sério. Não é um produto que eu criei do dia para a noite. Veja, por exemplo, a história dessa mulher que perdeu o marido e reconstruiu a sua vida. Eu me chamo Alice, daqui de São Paulo. Perdi meu marido faz 2 anos, depois de quase 4 décadas juntos. As pessoas acham que depois de um tempo você já superou. Mas ninguém te conta que às vezes o buraco só fica maior, né? Eu evitava sair sozinha. Tinha vergonha de aparecer nos lugares que sempre ia acompanhada dele, né? Eu entrei na Mulher Virtuosa bem receosa, achando que não ia servir pra mim, sabe? Só que lá pela 6ª semana, eu percebi uma coisa. Eu não tava fugindo só da solidão. Tava fugindo de ser vista como a viúva coitada, né? Foi aí que comecei a separar o luto de verdade da vergonha que eu tinha criado em cima dele. Entende? Hoje eu tenho um grupo de mulheres que conheci lá na mentoria. A gente se fala quase todo dia, né? Semana passada fui num aniversário sozinha.
coisa que eu não fazia muito tempo. Não é que eu esqueci ele, longe disso, é que eu voltei a viver. Meu nome é Vânia, sou daqui de Curitiba, aposentei tem uns 8 meses, depois de mais de 30 anos trabalhando. No começo todo mundo falava, aproveita, agora é hora de descansar. Só que ninguém me avisou que eu ia acordar todo dia sem saber para que servia mais. Eu tinha tempo livre pela primeira vez em décadas. E isso virou uma angústia que eu nem sabia explicar. Olha, não vou mentir. Eu entrei na mentoria sem esperar muita coisa, para ser bem sincera. Achei até que era enganação. Só que lá pela 4ª semana, numa aula do Alessandro, eu entendi. O problema não era o meu tempo livre. Eu tinha perdido a única coisa que me dava utilidade. E eu nunca tinha nada que me desse um propósito além do trabalho. Foi aí que montei, aos poucos, uma rotina sobre escolher o que eu realmente queria fazer com o meu tempo. Entrei num grupo de leitura com outras mulheres que conheci na mentoria. E o mais importante, parei de sentir que minha vida só tinha valor quando eu estava produzindo para alguém. Agora eu vou te ensinar um mecanismo de verdade, não uma prévia enrolada, o raciocínio completo. Lembra dos óculos que eu peguei no começo? Enquanto você olha essa fase da vida pela ótica errada, eu deveria estar bem, isso é frescura minha, eu deveria dar conta sozinha. Sabe o que acontece? Nada muda. A ótica, ela distorce tudo. As 3 camadas do reequilíbrio existem para trocar essa ótica. Camada 1, identificação do gatilho. O maior erro que praticamente toda mulher nessa fase comete é esse. Só perceber o padrão depois que o estrago já aconteceu. Depois da discussão, depois do choro escondido no banheiro. Olhar para o espelho de verdade é a primeira parte do trabalho. Não para se criticar, mas para nomear o que você sente. Isso é tristeza, não é fraqueza. Isso é medo, não é raiva de verdade. Quando você nomeia no momento certo, você recupera o controle da situação, em vez de ser levada por ela. Aqui está uma técnica prática, um intervalo de 90 segundos aplicado antes de reagir. Não é conte até 10 de uma forma vaga, é um processo estruturado, o mesmo que foi repetido com mais de 1.300 mulheres e que interrompe um ciclo automático. Eu vou explicar melhor para você o que significa esses 90 segundos. Você sabia que 80% dos seus pensamentos, segundo a ciência, pensamentos negativos a respeito dos seus problemas, eles nunca irão acontecer? Ou seja, você passou tempo pensando em 80% dos problemas que nunca irão acontecer. E o que isso tem de ruim? Que você acabou sofrendo por antecipação e por causa desse sofrimento, você deixou de viver o momento presente. Só pensando em pensamentos que nunca irão acontecer por uma má gestão do seu emocional. O Brasil, ele está em primeiro lugar com maior prevalência de ansiedade. 9,3% da população sofre por ansiedade. Eu não quero que isso aconteça com você. E o porquê que isso acontece? Eu vou te explicar uma técnica que com certeza, eu digo com total certeza, que não iria acontecer esse tipo de evidência na vida das pessoas de ansiedade se elas colocassem em prática isso daqui. Vamos colocar que esse bonequinho aqui é você. Vamos colocar que você acordou num dia e de repente você teve um pensamento, né? Não repara, eu não sei desenhar muito bem, tá? E você pensou que a sua aparência, eu vou colocar aqui AP de aparência, está ruim. Eu não estou mais me sentindo bonita, eu não me sinto mais uma mulher atraente, o meu corpo não está legal. O que você vai fazer depois? Você vai reconhecer esse pensamento, reconhecer. Se você reconhecer esse pensamento como um sentimento bom, ele é bom. Se você sentir que é ruim, ele é ruim. Bem simples assim, tá? O que você vai fazer depois disso? Você vai duvidar desse pensamento.
Se você aprender a duvidar dos seus pensamentos, olha, só de você aprender isso daqui, vai valer todo o vídeo que você assistiu, porque você vai conseguir eliminar totalmente a base, o alicerce do pensamento ruim através de perguntas poderosas. Qual seria então um exemplo de pergunta, Alessandro? Você vai se perguntar: será que eu perco o meu valor por ter uma aparência ruim? Ou é uma mudança natural do ciclo da vida que todo mundo está passando? Porque se tem uma coisa que todos os seres humanos da Terra estão fazendo ao mesmo tempo, é o quê? Envelhecer. Então, é algo natural? Ou isso é o fim do mundo? Não, não é. Você vai ver que é algo natural. Então, você vai ter uma aceitação melhor. Porque a receita do sofrimento é você não aceitar, se comparar e julgar. Então, é aí que você consegue quebrar as bases do pensamento ruim através de perguntas poderosas, que é sempre embasada na dúvida. Você duvida daquele pensamento. Duvidou do pensamento? Depois você vai criticar. O que é criticar? É protestar contra, é xingar? Não. Isso aqui está atrelado, vou deixar bem pequenininho aqui, a resultado. Resultado. Certo? Vai ter algum resultado eu ficar pensando que eu não estou bonita? Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Quando você fazer essa crítica, você vai ver que sempre a resposta vai ser não. Que os pensamentos involuntários ruins, eles não levam a nada. E depois o que você vai fazer por último? Você vai decidir. Aí você vai decidir fazer uma caminhada, fazer um chá com as amigas. Você vai decidir fazer algo novo para você viver algo novo. E aqui nessa decisão, inclui tudo. Às vezes você pode estar pensando assim: eu acho que está muito tarde para mim tomar uma decisão. Se eu não tivesse errado tanto na vida, eu devia ter tomado essa decisão antes. E aqui nessa decisão inclui tudo, você fazer uma caminhada, você fazer um novo chá. E aqui nesse passo da decisão inclui você fazer algo novo para você viver algo novo. Então eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma consulta no médico, fazer um check-up da minha saúde, eu vou entrar na academia, eu vou começar a fazer uma mentoria online para conhecer pessoas diferentes, vou fazer novas amizades, eu vou investir na minha saúde emocional. Então essa decisão aqui é o que vai mudar a tua vida completamente. Porque 15% dos nossos resultados está atrelado no conhecimento, 25% está atrelado na habilidade e 60% são as nossas atitudes. Então, atitudes e decisões andam de mãos dadas, tá? Então, em 90 segundos você usa 30 segundos duvidando, mais 30 criticando e 30 tomando uma decisão. O que você vai fazer depois daquele pensamento? Então é nisso que consiste os 90 segundos, tá? Quando os filhos saem, quando você se aposenta, quando perde alguém, sobra um vazio. E a tentação é preencher esse vazio de qualquer forma. Televisão, redes sociais, mais uma tarefa de casa. A camada 3 não é sobre preencher o vazio, é sobre construir uma rotina nova que sustenta de verdade, não que só distrai. Depois das 3 camadas, você nomeia o gatilho no momento, aplica os 90 segundos e segue com clareza. Isso é aplicado semana a semana, de uma dor específica por vez. O ninho vazio, o luto, a comparação social, autossabotagem, autoestima. E o suporte não para entre um encontro e outro. Todo dia você recebe um áudio guiando um pequeno exercício prático. Deixa eu te contar uma última coisa, antes de mostrar como você pode fazer parte disso. Uma vez, uma pessoa muito importante para mim insistiu numa coisa, que só acreditaria se ela conseguisse enxergar. Só acredito vendo. Foi então que eu olhei para o chão e eu peguei um besouro naquele dia. Escondi ele na palma da minha mão, mais ou menos assim.
e deixei ele na palma da minha mão escondido, mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui pra você entender. Tá vendo aqui, ó, no meio? Só que eu deixei ele bem escondidinho. Essa pessoa especial era minha avó. E eu disse assim: vó, se eu disser que aqui tem algo aqui dentro, mesmo você não vendo, você acredita? E ela disse sim, porque ela confiava em mim. Foi então que eu abri a mão devagar, sem separar os dedos. E nada parecia estar ali. Não caiu nada na mão dela. Eu perguntei de novo: eu tava mentindo? Só que quando eu abri de verdade os dedos, imediatamente o besouro apareceu. Exatamente onde eu tinha dito que estava o tempo todo. O que estava dentro da minha mão sempre esteve lá. Só que ela não tinha o ângulo certo para enxergar. Com o que você sente é a mesma coisa. A causa existe, ela é real, mesmo quando ninguém enxerga, nem mesmo você consegue enxergar direito, ela tá lá. Encontrar essa causa é o primeiro passo de tudo. Agora deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Antes de eu te mostrar, eu quero que você observe essa imagem dessa televisão. Te incomoda ver essa TV chiando? É um som que incomoda, né? O que você sente? Perceba agora em você. É um sentimento de vazio, de incômodo, de irritabilidade? E se eu te falasse que, na verdade, você não ouviu o som de uma TV chiando? O som que você ouviu era de uma linda cachoeira. Exatamente essa que você está vendo aí nessa tela. Eu estou falando isso exatamente porque você pode ter interpretado muitas coisas de uma maneira errada. E você precisa enxergar aquilo que realmente está acontecendo. Assim como você viu errado, você também pode ter ouvido coisas e interpretado errado. Antes de eu te mostrar com mais detalhes, eu quero que você imagine uma coisa por um instante. Imagina você daqui 10 semanas. Você sabe nomear o que você sente no momento que sente? Você já tem uma rede de mulheres que passaram exatamente pelo que você está passando e que se entendem, sem precisar explicar tudo que está sentindo. Você olha para o espelho de um jeito diferente. Sua filha te liga só para conversar sem motivo e você percebe que a distância entre vocês diminuiu. Isso não é fantasia, é o que a estrutura que eu vou te passar foi desenhada para construir passo a passo. Deixa eu te apresentar formalmente Mulher Virtuosa na Maturidade. Uma mentoria em grupo de 10 semanas, estruturada inteiramente em torno de 3 camadas do reequilíbrio. O que você recebe? 10 encontros semanais em grupo, ao vivo, sessões guiadas em tempo real, uma dor específica por semana, com curadoria própria, um filme, um livro, um exercício, um vídeo ou podcast selecionado para aprofundar no tema. Além disso, 5 bônus. Você vai receber o curso digital Domine Suas Emoções na Maturidade, aulas gravadas para revisar o seu ritmo. O bônus 2, um e-book completo sobre autossabotagem em mulheres maduras, áudio diário num grupo exclusivo do WhatsApp com acesso vitalício para você guardar para sempre. Bônus 4, você vai receber uma apostila para você acompanhar as 10 semanas. E no final do programa, eu vou te atender de maneira pessoal com uma aula só sua. E tem uma coisa que não tem preço de mercado para colocar, uma rede real de mulheres que vivem exatamente o que você vive. Somando o valor de mercado de cada entrega, o total chega a R$3.835. Mas você não vai pagar R$3.835 hoje. O investimento é de R$1.997 à vista, ou 12 vezes de R$197 no cartão. Dá menos que R$7 por dia. É menos do que um lanche da tarde. E o que você recupera fica para você para sempre, durante 10 semanas. E você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você sentir que não é para você, basta você pedir um reembolso sem justificar. O risco é todo meu e não seu. Agora, as perguntas que eu sei que deve estar passando pela sua cabeça. Eu já fiz terapia antes e não senti diferença. Por que isso
seria diferente no meu caso. A terapia, ela trabalha com causas amplas e isso tem sim valor, mas raramente é desenhada especificamente para essa fase da vida. Aqui o trabalho é direcionado para essas aulas específicas, não para questões emocionais em geral. Já estou em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Posso fazer a mentoria também? Pode. A mentoria, ela não substitui o acompanhamento. Ela funciona como um espaço complementar ao lado dela. Vou me sentir à vontade num grupo de mulheres que eu não conheço? Todas as mulheres compartilham da mesma faixa etária e desafios parecidos. A identificação costuma ser rápida já nos primeiros encontros. Não tenho muita habilidade com tecnologia, será que eu vou conseguir acompanhar? Fica tranquila, os encontros eles acontecem numa plataforma muito simples de videochamada. E qualquer dificuldade técnica, a gente tem uma equipe preparada de suporte separado assim que você entra. A mentoria, ela tem alguma ligação religiosa específica? Não. O espaço é acolhedor para quem valoriza a fé em Deus, o propósito de forma pessoal, sem seguir uma linha doutrinária específica. E se eu entrar e perceber que não é para mim? Como eu disse, você tem 15 dias de garantia incondicional, sem justificar, o risco ele é todo meu. 1997 é muito dinheiro para mim agora. O parcelamento em 12 vezes de 197 dá menos que R$7 por dia. É menos do que um lanche da tarde. Além disso, quanto custa para você superar uma das piores e mais intensas dores que existe, que é a dor do luto, de perder alguém que ama? Quanto custa para você saber lidar com a síndrome do ninho vazio quando os filhos vão embora e a casa fica vazia? Ou quando você se aposentou e não consegue mais ter o sentido da vida? Ou quando você está sofrendo a dor de uma separação que você não esperava? Quanto custa você olhar no espelho e voltar a sorrir novamente, sentindo bem com você? E tudo isso acompanhado por um mentor que vai te auxiliar durante todo o processo e ao lado de mulheres que estão com o mesmo propósito, para uma fortalecer a outra em momentos de dificuldade. Qual é o valor disso para você? Você passou a vida toda cuidando de todo mundo ao seu redor, dos filhos, da casa, dos pais, às vezes do marido, às vezes de quem nem era a sua obrigação cuidar. E em algum momento nessa jornada toda, você foi ficando para depois, sendo deixada de lado, sempre para depois. E o tempo foi passando e você foi se sentindo cada vez mais esquecida. Você pode sim fechar essa página agora e continuar exatamente como está. Ou pode decidir agora que essa é a fase que você vai parar de ficar para depois. Eu construí esse caminho com tudo que eu sei, com tudo que eu já vi, com a minha experiência em atendimento e com a ajuda que eu dei para minha família. Para que você não precisa atravessar por isso sozinha. Então o que você vai fazer? Você vai clicar no botão que é agora, vai ser direcionado para uma página de checkout que estará inaugurando o novo estado da sua vida, para você viver o que você não viveu antes. Ainda dá tempo. Aproveita essa oportunidade enquanto ela ainda existe, porque a qualquer momento as turmas podem se acabar e não dar tempo de você entrar. Então aproveita essa oportunidade agora.